Boa noite. Começou no último dia 6 e vai até o próximo dia 27 o Sínodo para a Amazônia, o encontro de bispos convocado pelo Papa Francisco para discutir os problemas e a presença da Igreja Católica na região. A Amazônia congrega 9 países e tem uma população aproximada de 34 milhões de pessoas. 3 milhões são indígenas. A convocação do Papa chamou a atenção de governantes, de empresas que atuam na região e da comunidade internacional. E é esse o tema de hoje do nosso programa. Participam o padre Fábio dos Santos, da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife, o monge Marcelo Barros, assessor de comunidades eclesiais de base em todo o Brasil, e também Severino Vicente, professor de História da Universidade Federal de Pernambuco. Você pode participar do nosso programa enviando perguntas para o número de WhatsApp, anote aí, 81 988 30 70 98. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite. Muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Antes da gente começar a conversar, eu vou convidá-los para a gente assistir um VT que fala sobre o Sínodo para a Amazônia e, a partir desse VT, a gente começa a levantar as questões aqui sobre esse encontro do Papa com os bispos da região amazônica. Vamos ver. Tudo está interligado. Este é um mantra várias vezes repetido na encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. Tudo está interligado. O céu, a terra, as florestas, os rios, os animais, os povos, as culturas, os saberes, as crenças. Tudo está interligado nesta nossa casa comum, o planeta Terra. A Amazônia vive um momento especial de autoconsciência desta sua interconexão com o universo. Com a sabedoria que tem exercido o seu pontificado, o Papa Francisco nos convoca para um sínodo, ou seja, uma caminhada de reflexão em conjunto para repensarmos a nossa casa comum a partir da Amazônia. Este que é o maior bioma da América Latina. Lo scopo principale di questa convocazione è individuare nuove strade per la evangelizzazione di quella porzione del popolo di Dio, specialmente degli indigeni, spesso dimenticati e senza la prospettiva di un avvenire sereno anche a causa della crisi della foresta amazzonica, pulmone di capitale importanza per il nostro pianeta. O sínodo é um sinal de luz, o sínodo é um sinal de esperança, o sínodo é um sinal de que alguém lembrou da gente. É uma forma concreta de buscar en los pobres, en los excluidos, en los descartados, como dice el Papa, esa vida que ha sido desechada, descartada, dejada de lado. Neste encontro de diálogo, bispos de vários países e representantes dos povos da Amazônia, juntamente com o Papa Francisco, firmarão resoluções a partir do instrumento de trabalho. O texto deste valioso documento expressa a reflexão e pontos de vista de uma multidão de vozes, que exortam a dar uma resposta renovada às diferentes situações e a procurar novos caminhos que possibilitam um kairós para a Igreja e o mundo. O próprio lema do Sínodo já traz as duas faces: novos caminhos para a Igreja
e para uma ecologia integral. Ora, a igreja, ela quer uma autorreflexão sobre si mesma, uma autocompreensão sobre a sua vida e a sua atuação no contexto amazônico e o que poderia ser a novidade, porque são novos caminhos, né? Os caminhos estabelecidos já estão consolidados, nossa igreja é bonita, tem tradição, tem história, mas quais são, nesse momento, os novos caminhos para atualizar essa vida e essa missão evangelizadora no contexto amazônico? Padre Fábio, desde quando a Amazônia é uma preocupação prioritária para a Igreja Católica? Desde o Concílio Vaticano I, aliás, desde o Concílio de Jerusalém, desde a origem da Igreja. A Igreja, quando se reuniu para fazer o primeiro concílio, ela coloca como diretriz o cuidado dos pobres. Aí pensamos que isso vai se ampliando e passamos como doutrina social da Igreja, com a palavra de Deus, com os padres da Igreja, com o magistério da Igreja, as encíclicas papais, a gente vai se pronunciando sobre a justiça, e o mundo, a partir da década de 70, com Estocolmo, começa essa discussão ecológica, e a Igreja acompanha também esse debate. Agora, nasce de uma experiência de Deus. Não é um discurso ideológico de direita nem de esquerda, é da Igreja que está ali na causa, no caso da Amazônia, a questão ecológica, e o Papa diz a questão indígena, especialmente a questão indígena, e da evangelização. A evangelização é uma coisa religiosa, sagrada. Como é que... Eu quero depois voltar em alguns pontos que você trouxe aqui, mas como é que a Igreja atua hoje na região amazônica? Com que estrutura? No momento atual, a Igreja Católica são dioceses em toda a região amazônica, paróquias e o que se chama de missões. Antigamente, santas missões, né? Missionários que iam. Então, hoje, é muito comum na região amazônica pessoas que pegam barco. Os jesuítas fizeram 3 meses de barco pelas ilhazinhas e ribeirinhos, né? Uhum. E como é que é essa missão? Antigamente, a compreensão de missão era ir anunciar, pregar, tornar as pessoas, vamos dizer assim, católicas. Desde o Concílio Vaticano II, como disse o Padre Fábio, isso mudou. Quer dizer, hoje a missão é o envio que Deus dá a todas as pessoas, padres, não padres, todo mundo, para anunciar o amor divino no mundo. Então não é para converter para a minha religião, mas é para poder ajudar as pessoas a serem mais gente. Então, nesse sentido, a Igreja Católica, junto com outras igrejas também, principalmente as igrejas evangélicas ligadas ao Conselho Mundial de Igrejas, mudou a concepção de missão. E essa concepção de missão é que, no fundo, agora, o Papa coloca como tema do Sínodo da Amazônia ecologia integral. Professor, o Padre Fábio diz que a preocupação com a Amazônia não é uma novidade dentro da Igreja. Ele, inclusive, remete essa preocupação a um passado lá atrás, distante. A minha pergunta para o senhor é se esse momento específico, esse contexto econômico e político específico, ele oportuniza mais uma reflexão sobre os problemas dessa região e daí a oportunidade da convocação do Sínodo pelo Papa Francisco. A oportunidade é perfeita, o momento tinha que ser feito e o que aconteceu é que o Papa fez algo
tinha que fazer, mas que não se esperava que ele fizesse, apesar de que ele tinha que fazer. Ele anunciava, através dos documentos, desde que ele chegou ao poder pontifício, ele anunciava uma nova maneira de ver o mundo, uma nova maneira de ver o cristianismo, né? E as suas encíclicas caminhavam para uma compreensão de uma prática cristã para além dos limites clericais, para além dos limites da sacristia, ou mesmo do pátio da igreja. Por isso ele diz que é a igreja de saída, uma igreja que está saindo. Saindo de onde? Porque durante muito tempo essa igreja estava voltada para si. Ela começa a perceber que existe algo fora dela, vamos dizer assim, no final do século XIX, quando ela começa a pensar a questão social. Começa a pensar o que é que está acontecendo, porque tem tanta gente sofrendo, apesar do progresso, apesar das indústrias, apesar do bem-estar que estava começando a chegar para maior número de pessoas, o que é que está acontecendo? Ela começa a pensar na questão social. Então há um avanço nesse processo na direção de estar mais no mundo. Então, vivemos hoje uma situação e que o mundo todo não sabe para onde vai. Era muito fácil, há 20 anos atrás ou 30 anos atrás, dizer vamos nessa direção ou nessa, porque só tinha dois caminhos. O mundo era bipolarizado. Né? Agora, não tem mais a bipolarização. E aí, o que tem são as iniciativas das grandes empresas, que sempre tiveram, as iniciativas das pessoas que querem investir e se apropriar para si e não para a comunidade toda, os bens da sociedade, como sempre aconteceu na história. Isso. E aí a igreja entra num momento que, e de uma maneira, diz, vamos discutir isso de igual. Vamos discutir isso com todo mundo. Não vamos discutir isso mais fechado. Como, por exemplo, nos anos 70, essa preocupação com a ecologia humana, com a sobrevivência humana, fez com que algumas pessoas fizessem o Clube de Roma, que era para discutir, um grupo de sábios que se reuniam. O que o Papa fez foi dizer, não, vamos discutir isso com todo mundo. O senhor está falando do Papa Francisco? É o Papa Francisco. Pegando dos anos 60 para cá, vou pegar a partir de João 23, para cá. A gente vai ter aí nesse leque os papas considerados mais progressistas e que abriram a igreja para o mundo, justamente João 23 e Paulo VI, que foi quem sucedeu João 23. A minha pergunta é se, considerando aí, fazendo esse recorte histórico, se o Papa Francisco está mais para João 23 e Paulo VI do que para João Paulo II e os que... Bento XVI, que o sucedeu. A igreja ela não se interrompe. De João 23 ao Papa Francisco, ela o tempo todo se pronunciou, como nós chamamos da doutrina social da igreja, sobre as questões humanas e as questões ecológicas. Agora, é verdade que João 23, que teve um pontificado muito breve, chamou o Concílio Vaticano II o Papa Bom. E o Papa Francisco são parecidos na simplicidade, são parecidos na mística, são homens de Deus, que também é Bento XVI e que foi João Paulo II e Paulo VI, mas tem essa semelhança aí, boa semelhança. A gente tem 3 minutos para fechar esse bloco. Eu quero mostrar aqui o documento base do Sínodo para a Amazônia e vou pedir para o senhor me falar qual é o papel desse documento, primeiro, como é que ele foi criado e o papel dele no sínodo, nas discussões que estão sendo estabelecidas. O documento, que se chama documento de trabalho, ele vem de uma consulta de 2 anos, em que, segundo o cardeal Cláudio Rumes, que é o coordenador de redação do documento,
foram levadas em conta 88 mil respostas, principalmente das comunidades indígenas, ribeirinhos e afrodescendentes, mas também do pessoal de igreja, paróquias, etc. O documento ele é entregue a todos os bispos que vão participar do sínodo. Ele tem 3 partes. São 200? São perto de 200, 185. Mas, além dos bispos, tem superiores religiosos que foram escolhidos e tem representantes de organizações ou católicas ou da sociedade. Então, tem algumas mulheres, tem pastores evangélicos, só brasileiros, tem 2 anglicanos da Amazônia, um de Belém, outro do Pará. Então, quer dizer que tem um grupo bem heterogêneo, digamos assim. O documento ele é dividido em 3 partes, um pouco na linha do ver, julgar e agir. Na primeira parte, procura-se escutar a voz da Amazônia. É a primeira vez em que um sínodo, a pedido do Papa, toma como função escutar. Então, essa escuta e a voz da Amazônia tem 2 dimensões, a voz do povo e a voz da terra, da floresta, né? A voz como grito. Segunda parte é ligar uma coisa com outra, quer dizer, o grito da terra e o grito dos pobres. E a terceira parte é a igreja ser profética, não apenas no sentido de falar, mas no sentido de se inserir, de entrar nesta realidade. E aí não só a Igreja Católica, o sínodo é católico, convocado pelo Papa, mas ele está convocando também outras igrejas a participarem disso. Vamos fazer um intervalo curto, a gente volta daqui a pouquinho. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o Sínodo para a Amazônia, convocado pelo Papa Francisco. Até já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco, Sínodo para a Amazônia, convocado pelo Papa Francisco, é o tema de hoje do nosso programa. Participam o padre Fábio dos Santos, da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife, o monge Marcelo Barros, assessor de comunidades eclesiais de base em todo o Brasil, e também Severino Vicente, professor de História da UFPE. Professor, do ponto de vista histórico, o Sínodo para a Amazônia pode ser o grande feito do Papa Francisco? Olha, o problema é que o Papa Francisco surpreende, né? Mas é um grande feito no sentido de que trouxe para o debate histórico algo e trouxe a igreja para debater, inclusive, as consequências do que ela fez no passado. Eu acho que é interessante, não é? Porque quando a igreja diz, vamos ouvir o que a Amazônia tem a nos dizer, a Amazônia tem uma história, tem uma memória que começa lá no século XVI aqui, não é? E que passa por grandes sofrimentos e desentendimentos, ora com as comunidades locais, ora com o Estado. Então, é essa tensão que nós temos hoje, que dá uma importância muito grande ao sínodo, essa tensão que existe entre o Estado brasileiro, que não quer que ninguém pense a Amazônia, ele quer pensar somente ele pensar, e pensar apenas de um ponto de vista. Quer dizer, quando a igreja se coloca, dizer, vamos pensar, e se abre para pensar, não apenas como igreja, mas como cidadãos, porque os católicos são cidadãos, eles têm uma obrigação como cidadão de pensar a Amazônia, porque é pensar o Brasil. Como cidadão, toda pessoa tem que pensar isso, né? E tem que pensar, ele diz agora, vocês, os católicos, têm que pensar como é que a gente pode melhorar esta situação. Então, ao convocar este concílio, ele abre uma perspectiva nova, né, da relação do católico, cristão católico, com a sociedade, assim como foi feito durante a ditadura militar. Na ditadura militar, a Igreja Católica chamou a atenção
da cidadania para resolver o problema que se vivia naquela ditadura civil-militar. E aí foi o quê? Foi a questão dos direitos humanos. Então vamos discutir a questão dos direitos humanos. Agora a gente está dizendo, temos que discutir algo muito interessante, que é a sobrevivência do planeta. Temos que discutir muito a sobrevivência da humanidade, porque ele chama a atenção o fato de que talvez nenhuma outra sociedade, nenhuma outra civilização afetou tanto a vida do planeta e provocou tantas mortes de espécie e modificou tanto o ecossistema quanto a sociedade industrial, capitalista ou socialista. É a sociedade industrial, quer dizer. E aí temos que pensar, continuando nesta situação, haverá possibilidade de uma vida humana? Né? Então, nesse sentido, a proposta do sínodo ultrapassa os limites da igreja e provoca a cidadania. E, nesse sentido, é perfeito, no meu entendimento, esta preocupação de trazer a sociedade. E, ao fazer isso na Amazônia, e chamar esse sínodo não para ser feito na Amazônia, mas para ser feito lá na Itália, lá no Vaticano, quer dizer, ele leva a Amazônia para lá, né? Porque no passado trouxeram a Europa para a Amazônia. O que ele fez agora foi o inverso, levou a Amazônia para a Europa e eleva essa Amazônia que fala, uma Amazônia que diz, olha o que fizeram conosco, mas o que nós queremos fazer em conjunto agora. Monge Marcelo, o professor Severino falou ali de uma certa reação do governo brasileiro ao sínodo para a Amazônia. Eu estou chamando de certa reação mornamente, né? O governo brasileiro tem visto com maus olhos o sínodo para a Amazônia. A região amazônica é composta por 9 países. Qual foi a reação dos outros países que compõem esse bloco? Foi similar à do governo brasileiro? Acho que não houve nenhum país que teve a disfarçatez de diretamente se colocar contra uma discussão, um debate, né? Porque ele podia tomar posição no debate. Todo mundo tem direito a tomar sua posição. Ele foi contra o debate, foi contra a possibilidade da Amazônia ser tema do sínodo. Isso acho que nenhum outro país. Agora, é claro que comungam com a mesma linha contrária a isso que o professor Severino Vicente falou, né? Os governos que estão numa perspectiva de desenvolvimento capitalista, presos, atrelados a empresas de mineração multinacionais, presentes em praticamente 18 mil pontos da Amazônia. Crateras abertas, na Colômbia, não tem nenhum país que não tenha, talvez a Bolívia, é o único que a Amazônia não tem projetos de mineração. O Brasil é uma coisa horrorosa. A Vale do Rio Doce leva de Marabá, de Tucuruí, do sul do Pará até o porto do Maranhão, São Luís do Maranhão, diariamente a média de 200 vagões de minério de ferro tirados da Amazônia. Atualmente a Amazônia está sendo um poço de lítio, esse mineral do qual se faz celular e tudo isso. Então é uma riqueza muito grande. O coban, é um outro minério riquíssimo que descobriram na Amazônia. Então, a floresta amazônica não tem direito de existir. E isso, nesse sentido, muitos governos da região não colaboram com a voz dos índios, com a voz da floresta, que pede vida, que é como dizia o professor Severino Vicente, é a própria sobrevivência. Pode chamar de Biovicente, que assim a gente se conhece. É mais normal, né? É a própria sobrevivência do planeta que está em jogo, né? E, nesse sentido, as igrejas cristãs são todas chamadas a participar disso. A gente tem uma fala gravada
exibir no programa de Chico Mendes, que foi um grande defensor da floresta amazônica. Eu vou pedir à produção do programa para colocar essa fala de Chico Mendes no ar e depois dessa fala a gente discute aqui, vocês falam aqui, se de lá para cá, se desde a morte de Chico Mendes para cá, a situação é a mesma ou se ela piorou. Vamos assistir, por favor. Do lado, na minha região, são destruídas pelo fogo e pelos motosserra 180 mil árvores de seringueiras, 80 mil castanheiras, que é uma árvore de grande importância em produção, e juntamente com as seringueiras e castanheiras foram destruídas mais de 1.200.000 madeiras de lei, de grande importância econômica para a região. E o pior, que todas essas árvores, toda essa riqueza foram destruídas pelo fogo e os motosserra, sem trazer nenhuma renda, sem nenhum proveito para a economia do Estado. E a partir daí, então, começa a resistência do seringueiro, que é encurralado de uma certa forma. Chega um momento em que, exatamente nesse momento, a Igreja Católica, preocupada com essa situação, inicia um trabalho de organização de base e começa, então, um trabalho em defesa dos poceiros. E a convite da Igreja Católica chega em 75, no final de 75, uma comissão liderada, composta, mandada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, pelo Ministério do Trabalho. E como o Vale do Acre era a área que estava acontecendo o maior número de conflitos naquele momento, o pessoal resolve fundar o primeiro sindicato dos trabalhadores rurais de Brasileia, no Acre, que ali era o quartel-general dos conflitos e era onde se centralizavam os grandes latifundiários que chegaram naquele momento, Brasileia e Chapuri. Bom, essas milhares de essa foi a voz de Chico Mendes, agora tem essas milhares de vozes que foram escutadas agora na Amazônia, para que se produzisse esse documento aqui, que é o documento base do Sínodo. Quais são as vozes, Padre Fábio, contemporâneas da Amazônia hoje? O que clama a Amazônia? Para dentro da igreja, a missa e a missão. Como celebrar a nossa fé, desde o pontificado do Papa João Paulo II, nós temos a expressão de enculturação na liturgia e na evangelização. Então, esse aspecto da missa e da missão, estou chamando missa aqui a liturgia, os sacramentos e a missão, a pastoral da igreja, dessa enculturação, desse encontro. Uhum. E também esse outro compromisso que Chico Mendes já fala dela, já se refere à igreja aí, desse nosso compromisso, que é mais antigo do que eu disse no começo do programa, que é do Concílio de Jerusalém. É mais antigo, é da beira do mar da Galileia. Jesus é lá do Sermão da Montanha, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, não é estranho que a igreja se preocupe com as questões sociais, e trazendo para hoje socioambientais. Uhum. Estranho seria se ela não se preocupasse. E ela ouve, então, esse clamor, como dizia Marcelo, dos índios, das comunidades ribeirinhas, das comunidades quilombolas e das periferias. Existem cidades grandes no Amazonas, e a gente não está falando aqui da Amazonas brasileira, está falando dessa Pan-Amazonas. Uhum. E a questão da ecologia, que o Papa vai chamar da ecologia integral. Que é a ecologia humana, social, ambiental, né? Que inclusive o capitalismo emprega, quando vai falar de sustentabilidade empresarial, que o tripé dessa sustentabilidade é a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Mas a voz que chega, sem dúvida, ou nos salvamos juntos, ou nos perdemos todos. Eu não sei se vai ter tempo para o senhor me responder a pergunta. Se não houver, a gente joga para o próximo bloco, mas já estão me dizendo aqui que sim, tem tempo. Como é que a igreja brasileira reagiu
quando soube que seus bispos estavam sendo investigados, acompanhados pelo governo por conta da organização do sínodo? Quando a gente fala de igreja, a gente fala de grupos bem diversos, né? A igreja é um conjunto muito diversificado. Evidentemente que eu acredito que o povo católico, o povo de Deus, inclusive de outras igrejas também, se sentiram mal, desrespeitados. Os bispos, de certa maneira, são representantes normais da fé e das comunidades e não deixaram de perceber nisso um ato de violência. E uma violência desmedida, desnecessária e contraproducente, porque é como se os bispos estivessem contra o país, no lugar de perceber que é o contrário, né? Que nós todos estamos a serviço da vida e da vida de todo mundo. Então, não houve reações oficiais, quase como no sentido de dizer, não vamos dar tanta importância, talvez, por exemplo, as pessoas que gritaram isso, que manifestaram esse tipo de posição, queriam justamente ter audiência. Né? Às vezes é bom a gente dizer uma bobagem por noite ou por dia para poder ser falado. Então, o melhor é não falar, é não dar voz, não dar vez. E esse silêncio consciente, político, profético, fala mais do que as palavras. Vamos fazer mais um intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. O tema de hoje do nosso programa é o Sínodo para a Amazônia, convocado pelo Papa Francisco. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O Sínodo para a Amazônia é o tema de hoje do nosso programa. Cerca de 200 bispos participam do encontro convocado pelo Papa Francisco para discutir os problemas da Amazônia e a presença da Igreja Católica naquela região. Nossos entrevistados são o padre Fábio dos Santos, da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife, o monge Marcelo Barros, assessor de comunidades eclesiais de base em todo o Brasil, e também Severino Vicente, professor de História da UFPE. Eu vou abrir esse programa trazendo aqui o comentário de um telespectador para vocês. Ele diz, meu nome é Edivan, moro em Tegipió. Aí ele coloca, Chico Mendes e Dorothy foram assassinados por grupos ligados a ruralistas que hoje são a base do atual governo. A questão da Amazônia, além do apoio religioso, precisa da assistência do Ministério Público, por ser um órgão que pode promover inquérito civil e ação civil pública em defesa do meio ambiente. Professor, a minha pergunta, a partir aqui do comentário de Edivan, de Tegipió, é se a igreja, somada aí a outros órgãos da sociedade civil, se ela pode fazer a diferença para o destino dos povos da região amazônica. Bom, esse é, de certa forma, o destino da igreja. Esta é a tarefa dela, ser o ponto de referência, né? Se ela vai realizar aquilo que ela foi vocacionada, ela é vocacionada para isso, para apontar os caminhos de se criar uma humanidade em que todas as pessoas sejam tratadas com dignidade, com respeito, né? Essa é a função dela. Ela começa esse processo na Amazônia, não é? Que é uma compreensão não somente da Amazônia no local, mas a Amazônia dentro do universo Terra, né? Dentro do grande ecossistema. Por isso é que o Papa diz, não, é um dos pulmões importantes da Terra.
não é? Então ela não pode ser destruída, ele não pode ser destruída como foi, como já no tempo de Chico Mendes, em 75, quando começam a extração do minério em Carajás, quando fazem a grande extração do ouro lá de Serra Pelada, criando aqueles buracos enormes, aquela imensidão de sofrimento apresentado, não é? Às vezes no cinema, às vezes na vida cotidiana das pessoas que foram lá e foram destruídas na sua vida, né? Porque muitos saíram do Mato Grosso, saíram da Bahia, saíram de Pernambuco para buscar uma riqueza material lá, e o que encontraram foi a miséria, foi uma exploração, foi uma destruição da sua dignidade humana e o surgimento de cidades já nascidas doentes, sem possibilidade. Então, a igreja, ela tem que fazer isso, é a vocação dela, sempre foi, não é? Às vezes adormecida, não é? Porque não é linear, ela é feita de homens, não é? É feita das vaidades humanas. Dentro da igreja tem uma porção de vaidades humanas, egos maltratados, mal formados dentro da igreja, mas ela tem uma função que é apontar o caminho, não é? Que a humanidade, ela entende que a humanidade deve seguir. E, nesse sentido, o sínodo aponta nessa direção. Padre Fábio, de qualquer forma, há uma parcela, e aí eu estou me referindo à população brasileira, há uma parcela da população que não entende, por exemplo, a necessidade da demarcação das terras indígenas, a proteção aos povos indígenas, que entendem que aquela região ela precisa ser explorada, viabilizada economicamente, nem que isso implique de alguma forma na destruição da floresta, na destruição da biodiversidade, na destruição dos recursos naturais de toda aquela região. A igreja tem canais de comunicação, pretende canais de comunicação, busca canais de comunicação com essa parcela da sociedade brasileira? A igreja está o tempo todo dialogando. O sínodo é um diálogo, ela escutou, não é? E a CNBB é esse grande espaço onde nós, igreja, oficialmente dialogamos com o poder público e com a sociedade. Mas, usando uma expressão de desenvolvimento, ele tem que ser sustentável. Nós não podemos, em nome de uma riqueza, explorar a Amazônia, porque lá embaixo tem minério. A gente tem que pensar o que tem aqui em cima. Aqui em cima tem os primeiríssimos brasileiros, os índios. E o que me move, e o que move a igreja a pensar nos índios, na demarcação indígena e na questão da floresta, é um olhar que é religioso. Deus criou isso aqui e nós somos cuidadores disso aqui. Então, o desenvolvimento que não for sustentável é como se eu dissesse para uma pessoa que está com câncer, ou que pode ter câncer de pulmão, não, fume pelo prazer de fumar. Então, em nome do desenvolvimento econômico, explore. Mas o que virá depois? Como vai viver ou sobreviver o nosso planeta? Na Constituição e no arcabouço da normativa nacional e internacional dos direitos humanos e do meio ambiente, o que a gente tem de legislação ambiental nacional e internacional apontam para essa direção da sustentabilidade. A Constituição, quando fala de meio ambiente, fala para estas e as futuras gerações. Eu acho que nós temos um compromisso não é só com agora, isso é consumismo. Nós temos um compromisso para amanhã, para depois, para o futuro também. Hoje, Marcelo, que expectativas o senhor guarda em relação ao sínodo? O que pode vir depois dele? Já antes do sínodo, há 2 anos para cá, que em toda a Amazônia legal, e Amazônia brasileira, boliviana, peruana e tal,
centenas, milhares de comunidades começaram a se mover. Isso se chamou de processo sinodal. Quer dizer, se de um lado está acontecendo nesses dias o sínodo em Roma, do outro lado, na América Latina inteira, não só na América do Sul, a igreja está descobrindo uma palavra que o Papa Francisco falou e que, de certa maneira, soa como nova. Sínodo é um modo normal da igreja ser, o que a igreja deveria ser. Sínodo é uma palavra grega que significa caminhar juntos. Então, vamos caminhar juntos. Vamos caminhar juntos significa vamos caminhar horizontalmente, uma comunidade mais de diálogo, mais de comunhão e menos de poder concentrado e de hierarquia piramidal. Então, a esperança, você me pergunta pela esperança do sínodo, é que o sínodo suscite isso. Não vai resolver problemas da Amazônia, em Roma, não vai poder decidir nada com relação nem a extrativismo, nem a... porque não compete, vai formar consciência. E isso é muito importante. Mas pode, de alguma forma, inibir ações predatórias que estavam proliferando, estão, não sei, proliferando de uma forma assustadora ali na região? A minha impressão é que, à medida que a gente forma uma consciência pública mundial, você pressiona. E aí é como Gandhi conquistou a independência da Índia através da ação não violenta, né? A denúncia, a prática da verdade. E isso tem uma força muito importante, a força da verdade. Satyagraha chamava o Gandhi, né? Agora, o que eu repito, o que eu acho que vai suscitar é que essa posição crítica, porque o que quer dizer igreja? Igreja é uma palavra grega que significa assembleia. O que é uma assembleia? É um local de discussão, é um local de decisões comunitárias. Então, que a igreja volte a ser isso, retome esse caminho, junto com todas as outras igrejas cristãs e junto com todas as religiões e grupos de boa vontade no mundo inteiro. Essa é a minha esperança. Se a gente, até onde eu sei, obviamente, Claro. se a gente pegar aí a história da igreja, tem alguns momentos que são definidores, inclusive de novos caminhos para a própria igreja. Aí eu estou pensando aqui no encontro de Medellín, dos bispos latino-americanos, ali em Medellín, em 1968, que foi um diferencial muito grande para a igreja no continente latino-americano. Foi quase como uma mudança de vento, uma mudança de rumos, né? É um momento muito significativo dentro da história da igreja. O sínodo para a Amazônia, a gente poderia aquilatá-lo com o encontro episcopal de Medellín em robustez, em importância, em novos caminhos para a própria igreja, descobertos pela própria igreja, para a própria igreja? Essa é a esperança que Marcelo colocou e essa é o que vai acontecer. Como historiador, não sei o que é que vai acontecer, mas eu posso dizer o que aconteceu. Quando Medellín ocorreu, quando estava ocorrendo, Medellín, não se falava muito, a não ser de que era perseguido, né? E que não havia uma tensão muito maior. O movimento conservador da igreja foi muito mais forte naquele instante contra Medellín e contra uma grande quantidade de pensamentos que corriam lá em Medellín. Mas aí a importância da história é a constância do movimento. A história não é um momento. Medellín ele é um marco que continua o Vaticano II,
Então, ele atualiza, reflete como fazer isso aqui, mas Medellín funciona quando você pensa em Sucre, que foi um retrocesso, quando você pensa em Santo Domingo, né? E quando você vai à medida que... Então, o que é o Sínodo hoje? O Sínodo hoje é um novo Medellín, só que muito mais ampliado, porque, apesar de Medellín ser uma reunião dos bispos latino-americanos, e a Amazônia é uma reunião dos bispos da região amazônica, então, ao invés de você ter os 500 bispos, os 700 bispos, eu acho que somando tudo isso aí, só tem 180, 190 por lá, quer dizer, é pouco. Entretanto, a discussão é global. Esse é o dado. Uma pauta mundial hoje, então, é né? uma discussão mundial. Então, no momento em que várias pessoas estão conversando, e é uma convergência de que precisamos conversar sobre isso, e a gente conversava aqui há pouco tempo, que Francisco é um ponto fora dessa curva, ou dessa reta que está o mundo. Não é curva, não é uma reta. Não é uma reta. Mas essa reta, ela se acaba. Não é? Porque grande parte desse pessoal acha que a Terra é quadrada, então ela vai cair um momento. Então, enquanto se caminha nisso, a história não é feita somente por um caminho, ela é feita por vários caminhos. O Sínodo aponta outros caminhos e aponta essa possibilidade de uma discussão maior. Quando se propõe, vamos discutir a Amazônia não somente a partir do meu quintal, mas o meu quintal é também o quintal do meu vizinho. Quer dizer, quando você queima uma floresta da Amazônia no Brasil, a fumaça vai para a Bolívia. Quando você queima, a quantidade que queimaram este ano da floresta amazônica, Minas Gerais ficou preta, São Paulo. Ficou... Quer dizer... o Sínodo está dizendo, olha, esses problemas são nossos, não é um problema do índio. Discutir a demarcação da terra indígena significa ampliar, porque historicamente, toda vez que demarcam terra indígena, ela perde terra. Toda vez que vamos fazer a demarcação, ele perde alguns quilômetros de terra. Mas a questão é ampliar o debate. Então, na medida em que ele faz isso, a gente não sabe o que vai acontecer depois. A gente não sabe que existem tensões internacionais, econômicas, que não querem essa mudança, que querem continuar destruindo o planeta, que querem continuar destruindo as cidadanias, que querem continuar destruindo a possibilidade de vida humana. E existem as outras tensões, dentro da igreja e fora da igreja. Vou lhe interromper, professor, porque o nosso tempo acabou. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês aqui hoje no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.